vamos lá, eu quero te convencer a ver Oppenheimer. Barbie é um filme legal que vai te entreter. Você já tá convencido a ver, vai. Só que Oppenheimer é um filme histórico, que lida com o cientista que liderou, pelo menos a parte da ciência, claro que tinha todo o lado militar, mas como cientista, o que liderou o projeto Manhattan, que foi o que fez a primeira bomba atômica. Foi o cara que, a partir de uma noção física de que se poderia fazer uma bomba usando fissão, é assim que chama? Fusão nuclear? Não, fissão. Tô traduzindo em inglês aqui. Eu tô tentando, deu branco aqui. É fissão nuclear. É, fissão nuclear. A ideia era que você poderia causar uma reação em cadeia de fissão nuclear que causaria uma grande explosão, que na época dele, tá? Tudo bem que essa tecnologia foi desenvolvida depois, seria o equivalente a várias toneladas de TNT em uma bomba só. Era uma bomba basicamente que podia destruir a maior parte de uma cidade. Uma só bomba. E olha que a gente está falando aí de tecnologia de Segunda Guerra, então era um treco absurdo. Era a bomba atômica. Depois, essa tecnologia continuou sendo desenvolvida e hoje em dia a gente tem bombas atômicas que têm algumas ordens de magnitude maior do que essas bombas que foram explodidas em Hiroshima e Nagasaki. É uma história muito interessante porque lida com muito dilema ético. E isso é uma coisa muito importante que eu acho para o indivíduo. É muito difícil você ter uma fonte que vai te dizer, tipo assim, em tudo que você faz na vida, faça isso, faça aquilo de forma objetiva. A maior parte das decisões que a gente toma de forma correta se passa por um desenvolvimento da consciência ética do indivíduo. E realmente, nesse filme, você tem dilemas éticos claros. Aquelas coisas que a gente vê na sala de aula, principalmente no curso de Direito e tal, se você já fez isso, que são teóricos, sabe? Aquela coisa, tem um trem vindo no trilho e vai atropelar 5 pessoas. Você tem o poder de virar uma manivela e colocar o trilho numa rota diferente. Só que nessa rota diferente tem uma outra pessoa. Então você vai ser responsável pela morte daquela pessoa. Qual que é a coisa ética a fazer? O problema desses problemas é que são totalmente abstratos, né? Não tem nada a ver com a realidade. Mas aqui a gente vê, no caso da bomba atômica, várias coisas que têm muito a ver com a realidade. Por exemplo, uma das coisas que motivou, a principal coisa que motivou o desenvolvimento do projeto Manhattan para desenvolver essa bomba foi uma carta escrita por um cientista e assinada por vários outros, até onde eu sei, até o Einstein, que era um pacifista, escreveu, para os Estados Unidos pesquisarem e desenvolverem essa bomba, né, para fazer isso antes da Alemanha nazista. Porque, tipo assim, isso depois que o conhecimento sobre fissão de átomos passou a existir, o coelho tá fora da cartola. Todo mundo vai sair correndo atrás de jeito de transformar isso em arma. Então, assim, eles escreveram porque se alguém tem que ter, é melhor que não seja os nazistas. Então, primeiro, você já tem esse primeiro dilema ético, que até pessoas que eram pacifistas contra a guerra têm que falar uma coisa assim, beleza, eu sou contra a guerra, mas dos males o menor. Se essa bomba vai eventualmente ser desenvolvida, que não seja debaixo do controle do Hitler, não é mesmo? Porque aí, se tivesse sido, gente, tava lascado todo mundo, não ia ter mais mundo, né? E não só isso, o Oppenheimer trabalhou no desenvolvimento dessa bomba, ele eventualmente conseguiu. A bomba só ficou pronta depois da rendição da Alemanha. Só que o Japão não tinha sido rendido ainda. O Japão não tinha se rendido. E o Japão aparentemente ia lutar até o último homem. E os Estados Unidos já tinham tido toda uma guerra com o Japão, dessa coisa de invadir e tomar ilhas controladas pelos japoneses, que tinha sido extremamente custosa. Eu tô falando de memória remota, tá, gente? Porque eu não tô pesquisando aqui agora, pode ter alguma imprecisão. Mas, se eu não me engano, os Estados Unidos, para a invasão do Japão, eles fizeram uma estimativa de perda só de soldados americanos em torno de 500 mil. E isso porque, e eu posso estar agora errado em relação à ordem cronológica das coisas, mas eles já tinham invadido Nagasaki, que foi acho que a primeira ilha perto do Japão, que fazia parte do Japão, pelo menos em teoria, né? Nagasaki era uma coisa meio separada. E foi assim, uma banheira de sangue. Se eu não me engano, na invasão só de população civil, um quarto da população civil da ilha morreu. Sem contar perda de soldados e coisas do tipo. Foi Okinawa, não foi Nagasaki. Okinawa, desculpa. Eles invadiram a ilha de Okinawa, perdão. Aí eles desenvolveram, eles fizeram o primeiro teste em Trinity, que teve o primeiro teste atômico qual a bomba funcionou. Eles desenvolveram 2 bombas atômicas, uma à base de plutônio e uma à base de urânio, e essas bombas foram jogadas em cima de Hiroshima e Nagasaki. E aí os Estados Unidos decidiu usar essa bomba em cidades japonesas, né? Para quê? Para forçar uma rendição do Japão. Eles jogaram a primeira em Hiroshima, aí em 3 dias o governo japonês não se rendeu, eles jogaram uma outra em Nagasaki. A Hiroshima foi que mais teve uma destruição maior, se eu não me engano, no ato da explosão dela matou 70 mil pessoas,
E depois, em um ano depois dela, assim, com toda a repercussão, a galera que foi morrendo de doenças, a galera que ficou ferida e eventualmente morreu dos ferimentos, contaminação atômica, coisa do tipo, morreu mais 70 mil depois disso, só no primeiro ano, tá? Fora a galera que continuou morrendo depois doente por muito tempo. Então, aí 140 mil, e se eu não me engano, dá um número de 70 mil também nesse tipo de cálculo em Nagasaki. Porque Nagasaki, como a cidade era montanhosa, a bomba não teve um efeito tão grande quanto em Hiroshima. E depois da explosão da bomba em Hiroshima, o governo japonês se rendeu, tá? Rendição incondicional, que era uma coisa bem... não era uma coisa que esperaria dos japoneses fazerem, a não ser nesse extremo caso. O Oppenheimer, claro que a consciência dele pesou, porque ele tinha uma ideia de que isso poderia ajudar a acabar com a guerra, até diminuindo as mortes que uma guerra convencional causaria, porque a guerra convencional mata pra caramba também. Só que o jeito que as bombas foram usadas em áreas de alta densidade populacional, para ele foi uma coisa, até onde eu sei, foi demais. Ele, inclusive, teve uma reunião com o Truman, e ele falou que ele achava que ele tinha sangue nas mãos dele, porque ele, na opinião dele, não precisava causar um dano tão grande em termos de sofrimento humano para fazer com que o Japão se rendesse. Falou que o Truman, que era presidente dos Estados Unidos, ficou revoltado, expulsou ele da sala, e depois ele caiu em desgraça também, porque quando os Estados Unidos foi desenvolver a bomba de hidrogênio, que é uma bomba atômica em ordem de magnitude muito mais potente, ele se opôs, e aí eles fizeram uma devassa na vida do cara, expuseram o cara publicamente. Politicamente destruíram ele, né? Exploraram, inclusive, uma ligação que ele tinha tido com o Partido Comunista antes, mas para ele participar do projeto Manhattan e desenvolver a bomba, aí tá tudo de boa. Mas depois, quando o cara se opôs, né, se tornou um inconveniente. Demonizaram ele para a opinião pública. Imagina para a opinião pública americana, o que é para o governo americano, se o cara, que era o pai da bomba atômica, tá falando mal de alguma coisa que os Estados Unidos está fazendo. Obviamente, isso gera um custo político, coisa do tipo, você tem que tirar esse cara da jogada. Os caras destruíram a reputação dele, assassinaram a reputação dele. Não só isso, aí acusaram ele lá de traição, aquelas coisas todas pela ligação dele com o Partido Comunista quando ele era mais novo. Ele, inclusive, financiou o Partido Comunista na Espanha, na Guerra Civil e coisa do tipo, tem várias coisas, ele é de família rica. E aí fizeram isso e desligaram ele dos projetos e tiraram as credenciais dele que ele precisava para ter acesso a coisas secretas, né? As credenciais de segurança dele. Então ele basicamente caiu pelo menos em vários termos aí, na desgraça, tá? Ele foi descartado quando ele se tornou uma inconveniência. Sabe como essa coisa funciona com o governo, não é mesmo? Mas aí o que acontece? Tem esse debate nos Estados Unidos, eu quero retomar a parte de antes, que a gente não tem no resto do mundo. Nos Estados Unidos tem um debate sobre a moralidade do uso da bomba atômica. A gente não faz isso fora dos Estados Unidos normalmente, a gente simplesmente fala, você está usando bomba atômica contra civis. Mas explica direito o que é isso, né? Mas tipo assim, fora dos Estados Unidos... A gente não tem esse debate. A gente já define que está errado e pronto. Mas nos Estados Unidos tem esse debate. Inclusive, eu vi esse debate acontecer quando eu fiz aula de história americana. Eu fiz high school nos Estados Unidos. Eu fiz o último ano da high school nos Estados Unidos. E eu fiz história americana e teve esse debate. Na época, quando eu comecei a ouvir, eu falei, que é isso que você tá falando? Vocês estão doidos? Como se o uso da bomba atômica houvesse uma possível racionalidade justificativa a respeito moral. Disso. Por quê? Os cálculos que os Estados Unidos estava fazendo do termos de morte só de soldados da coalizão, né? Eu não sei se eram só americanos que iam entrar no Japão, mas a coalizão dos Estados Unidos, eles estavam, se eu não me engano, eles tinham uma expectativa de 500 mil de mortos na invasão por terra do Japão, e sem contar a quantidade de mortos de japoneses, soldados e civis também. Ia ser um número muito grande. Então, existe essa discussão, tá? Não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que existe, de que a saída mais moral em termos de sofrimento humano foi ter usado a bomba atômica, do jeito que eles usaram, porque abreviou a guerra. É o que eles usam, né, para defender a ideia. Mesmo se você pegar todos os cálculos, simulações, projeções que eles tinham, que existiam de fato, e até hoje pode-se fazer esses cálculos, tá, gente? Não são coisas que a galera está inventando. A quantidade de mortes que houve por conta da bomba foram menores do que uma invasão por terra dos Estados Unidos acarretaria no Japão. Essa que é a lógica, tá? Deles. Claro que depende, aí que entra toda essa discussão sobre formação da consciência moral. Tem várias perspectivas. Você pode colocar uma perspectiva de princípios, tá? Que é o seguinte, você não usa força militar contra civis. Tá? Você não ataca civis numa guerra deliberadamente, porque os civis não são combatentes. E ainda mais usar bomba atômica contra civis, que foi o que os Estados Unidos fez. Isso seria um raciocínio ético de princípios, categórico. Você não faz isso. Agora,
Um outro seria um mais utilitarista, que é tipo, qual a opção que causa a menor quantidade de sofrimento? Aí a coisa fica mais complicada. E esse argumento, esse debate moral que existe nos Estados Unidos é por essa via, pela via utilitarista. Usar a bomba causou um sofrimento inimaginável? Causou. Mas a invasão por terra causaria o maior. Logo, a bomba seria, de alguma forma, justificável. Essa que é a lógica. Para o americano, deixando muito claro. Para quem defende esse tipo de argumento. Então é uma coisa muito complicada nesse sentido de você entender a posição moral das pessoas que estavam envolvidas nesse tipo de coisa. As escolhas que tinham que ser feitas ali eram muito complicadas. Da minha parte, eu tenho uma visão mais categórica disso. Você não pode usar força militar contra não combatentes. Para mim, ponto. Para mim é um princípio. Se a pessoa não está participando da guerra, ela não está participando da guerra. Ela não tem poder de decisão, ela não tem poder de parar a guerra, ela não tem poder nenhum. Então, assim, essa é a minha visão. Mas, assim, eu sei que existe esse debate e, de fato, eu sou uma das pessoas que essa projeção para mim faz todo sentido. Quando você pegar os números de Okinawa e não só de outras invasões, de outras somadas de outras ilhas e coisa do tipo, era um negócio absurdo. E também era muito complicado de você não esperar que o governo americano buscasse uma rendição por meio de uma invasão por terra do Japão, por conta de você não podia deixar o Japão agir com qualquer senso de liberdade naquela região, dado o dano que eles tinham causado para os outros países em volta. O histórico do Japão é bem complicado, vai ver o né? que os chineses acham da invasão japonesa na China, vai ver o que os coreanos acham, vai ver as histórias, vai ver sobre o massacre de Nanquim, vai ver sobre essas coisas todas, sabe? As coisas que foram feitas pelos japoneses no leste asiático é de arrepiar a cabeça. É coisa, inclusive, de revoltar nazista. Porque aconteceu. Só para você ter uma ideia, o embaixador, ou cônsul embaixador alemão em Nanquim, que era a capital da China na época, ele era nazista, tá? Membro do partido nazista de todas as definições de nazista, tá? Não é nazista, tipo assim, tava lá. Não, nazista mesmo, de carteirinha. Da ordem de comando. Ele ficou tão revoltado com o que os japoneses estavam fazendo na cidade que ele interviu. Usou o poder do fato da Alemanha ser um aliado e dos generais, comandantes, o pessoal do exército japonês que estava em Nanquim, não poder fazer nada com ele, para defender os chineses que estavam na cidade. Ele formou uma área de segurança, teve várias coisas que teve que fazer, porque, tipo assim, o morticínio foi tão absurdo que chocou o nazista. E esse cara é celebrado em Nanquim como herói até hoje. Ele era nazista. Que loucura, né? Eu até entendo a posição americana. Tipo assim, a gente não sai daqui sem uma rendição incondicional desses caras. Porque a gente deixa aqui agora, faz um tratado de paz, não toma a região, não ocupa os negócios. Daqui a alguns anos, os caras estão arrepiando de novo. Então, tipo assim, a moralidade do Trek é muito complicada. É muito complicada. Eu acho que é um assunto que a gente sempre tem que manter, sabe? O que foi o conflito da Segunda Guerra, o que causou o conflito da Segunda Guerra, as forças que estavam lá e o tamanho do caos que se gerou disso, da tragédia humana, do que foi a perda, como que a humanidade se atrasou por conta da Segunda Guerra, embora haja discursos completamente alucinados que falam que houve progresso, assim, o quanto que a gente perdeu. Eu acho que é bom a gente sempre trazer essa memória, porque o risco disso é sempre muito próximo da gente. A gente não está longe dessa realidade, a gente vive esse período da história ainda. Então, eu acho que é sempre uma coisa boa da gente buscar entender, buscar conhecer e buscar aprender a respeito. A galera que meio que valoriza muito, principalmente quando você tem a guerra de fato, tá? Não tô falando de uma guerra fria, a guerra de fato, o conflito, e a galera que valoriza, não, teve essas evoluções tecnológicas, você tá... quando você pincela é fácil, né? Mas você pegar em termos de destruição, de patrimônio histórico, de várias coisas, de vários conhecimentos que, tipo assim, a gente ficaram mega atrasados ou se perdeu nesse período que as coisas foram destruídas. Não compensa a conta. A conta não faz sentido. A conta não fecha. A conta não fecha. Para todo mundo que tá, principalmente para quem é mais jovem, né, que você tá tentando formar sua consciência moral, sua análise moral das coisas, tenta entender o filme e a história, principalmente do ponto de vista do dilema moral que isso representou. Porque foi um período muito complicado. Em guerra, você tem que tomar decisões que não são tão simples, né?